O trabalho duro de Aura. Parte 1. A Vila dos Elfos Negros no Grande Mar de Árvores. Não era diferente da Vila dos Elfos. Por exemplo, a raça chamada Elfos Selvagens já foram elfos comuns. A mudança de sua esfera de vida para o campo produziu mudanças não apenas na forma da cultura, mas também fisicamente, na medida em que atualmente eles eram reconhecidos como uma nova espécie. Então, a razão pela qual as mudanças físicas ou mágicas não ocorreram nos Elfos Negros foi porque, além de serem da mesma raça dos Elfos desde o início, eles viviam no mesmo ambiente. Também quase não havia diferenças na cultura, e seu modo de vida era centrado nas árvores élficas. Assim, as classes que eles ganharam foram, assim como com os elfos, principalmente Ranger e Druida. As diferenças eram apenas a cor da pele, formas de repelente de animais e outros costumes triviais na melhor das hipóteses. Nas aldeias dos Elfos Negros, eles usavam um repelente de animais que produzia seu efeito de evasão usando aromas. Os Elfos Negros aprenderam essa preciosa sabedoria dos Arantes e outros habitantes da floresta onde viviam antes de se mudarem para o grande mar das árvores. Ervas de cheiro forte foram plantadas ao redor da aldeia, criadas e espalhadas em torno de uma droga especial que repelia animais, embora seus poderes tivessem que ser consideravelmente divididos entre duração e área de efeito, usavam magia druídica. Este método também foi eficaz no Grande Mar das Árvores, e comparado a outras aldeias élficas, excluindo a capital real, as aldeias dos Elfos Negros eram seguras. No entanto, os elfos não conheciam esse método. Se espalhasse, o efeito de evitação produzido pelos aromas diminuiria. Animais mágicos, assim como outros animais, podem parecer estúpidos, mas não era assim. Pelo contrário, se descobrissem que a comida estava do outro lado desse cheiro, o nível de perigo aumentaria. Por essas razões, mesmo que fossem enganados por seus parentes, eles não poderiam ensinar-lhes esse método prontamente. No entanto, naquele dia, os Elfos Negros, acreditando em sua própria segurança, descobririam que estavam em gelo fino. O rugido violento podia ser ouvido de longe. Esta era uma ocorrência regular no Grande Mar das Árvores. Seja no brilho do nascer do sol ou tarde da noite, não havia dias em que as vozes dos animais não pudessem ser ouvidas. Além disso, havia espécies que, apesar de pequenas no corpo, tinham uivos que os surpreenderiam. Ouvir um único rugido não significava que algo estava acontecendo. Os uivos eram certamente assustadores. Havia várias espécies de bestas mágicas que podiam colocar poderes especiais em seus rugidos. Quem os ouvia ficava assustado, confuso, perdia a vontade de lutar e, de vez em quando, havia alguns que chegavam a causar exaustão. Mas se fosse ouvido à distância, mesmo essa habilidade especial não se manifestaria. Um único rugido distante não tinha conexão com o perigo e deveria ser uma ocorrência muito típica na paisagem. No entanto, naquele dia, um elfo negro pediu que todos ficassem em guarda. A altura do homem não estava fora da média para um elfo negro. No entanto, seus membros longos, esbeltos e flexíveis, cujos movimentos vivos e eficientes faziam você sentir que havia um poder escondido dentro deles, facilmente faziam o homem parecer maior do que sua altura real. Sua aparência refrescante era bem proporcionada e, mesmo dentro da aldeia, era muito popular entre as senhoras. Não havia ninguém entre os Elfos Negros vivendo no Grande Mar das Árvores que não conhecesse esse homem. Um arqueiro de primeira linha que acumulou vasta experiência, ostentando o antigo e honroso sobrenome da Casa Blueberry, uma das 13 famílias do início, que se tornaram as figuras centrais durante a Grande Migração. Em suas mãos, o homem, Blueberry Egnia, segurava um arco composto do estilo elfo negro, do qual havia apenas um punhado mesmo nesta vila. Era um arco que ninguém poderia usar a menos que tivesse obtido uma pontuação extremamente boa no torneio de tiro com arco realizado na estação em que as flores de Becoa desabrochavam, uma vez a cada 3 anos. Obedecendo ao chamado de Egnia, os soldados dos Elfos Negros se reuniram imediatamente. Embora fossem chamados de soldados, eles eram rangers que não saíram para caçar, não soldados em tempo integral. A vila onde Engia morava era a maior vila de Elfos Negros nas proximidades. E, no entanto, havia apenas cerca de 200 moradores, e eles não tinham margem de manobra para colocar guerreiros em tempo integral no local. Na frente de seus amigos que haviam se reunido com olhares perplexos aparecendo em seus rostos, Egnia moveu levemente as orelhas, enquanto se concentrava nos sons distantes. Ele anunciou com uma voz dura: "Não há outra razão para eu deliberadamente reunir todos vocês. Aquele rugido agora. Eu já ouvi isso uma vez antes. Esse é o rugido de um adulto, um totalmente amadurecido, Ursus." Egnia sentiu que todos os reunidos imediatamente ficaram tensos. Era óbvio porque. Se você fosse um elfo negro vivendo nesta floresta, mesmo que fosse uma criança, não haveria ninguém que não soubesse o nome da besta mágica que deveria ser mais temida, Anquilorsus.
Na área ao redor desta vila, havia várias espécies de monstros cujo nível de perigo era alto, mas um Anquilorsus era o que estava no topo dessa lista. Talvez fosse possível se fosse um filhote de ursus, mas não era exagero dizer que atacar um adulto totalmente crescido, significava morte. Tinha armadura que repelia até flechas e força física que poderia facilmente dividir um elfo negro ao meio. Além disso, devido a todas as suas habilidades físicas serem altas, fugir deles era consideravelmente difícil, era um monstro verdadeiramente aterrorizante. Eu certamente ouvi algum tipo de rugido, mas realmente pertencia a um ursus. Tem certeza de que não entendeu errado? Uma mulher elfa negra perguntou em dúvida. Um dos 3 vice-mestres da caça, e uma ranger habilidosa que segurava um arco composto como o de Egnia em suas mãos. Parecia que mesmo ela não poderia dizer apenas por aquele rugido se era ou não um ursus. Além disso, um pássaro fofo chamado Oulimbard, por exemplo, poderia imitar os rugidos de várias espécies de monstros. E havia outros animais nesta floresta com habilidades semelhantes a esta. Com esse tipo de animal habitando a floresta, identificar o dono a partir de um único uivo distante era extremamente difícil. A pergunta dela era razoável. No entanto, Egnia foi o maior ranger nesta floresta. Ele superou todos não apenas em sua habilidade com um arco, mas também na agudeza de seus sentidos, e até mesmo em sua capacidade de analisar as informações que esses sentidos captavam. Sua pergunta não foi por desconfiança de Egnia, veio dela mais do que meio desejando que isso por favor, seja um erro. É muito lamentável, mas não há dúvida. Não importa quanto tempo passe, é impossível para mim esquecer aquele rugido que faz seu cabelo se arrepiar, que faz você sentir a enorme diferença de força. Mesmo agora ainda está preso em meus ouvidos. Não é algo que eu possa ouvir mal. O próximo a falar foi o mestre da caça. Os pilares de autoridade na aldeia eram o mestre da caça, o conselho dos anciãos, o farmacêutico-chefe e o mestre do rito. O conselho de anciãos era composto por 3 pessoas, então, ao todo, havia 6 pessoas. Ou seja, ele era um deles. Não havia um arco composto em suas mãos. Sua especialidade, se alguma coisa aparecesse, era capturar, mas mesmo se você tirar isso da equação, suas habilidades estavam muito atrás das de Egnia. Seja como for, como arqueiro, não havia dúvida de que ele era influente, embora fosse mais jovem que Egnia, ele tinha uma personalidade fria e serena, uma pessoa sem nada a criticar como mestre da caça. Um ursus maduro uivando, para que possamos confirmar que algo entrou em seu território. Na maioria dos casos, ele rugiria ao lutar contra um inimigo forte ou um membro hostil de sua própria espécie. Caso contrário, era quando anunciava uma vitória ou declarava seu território. Ou também, quando estava procriando. No entanto, qualquer que fosse, era altamente provável que alguém tivesse entrado no território do ursus. Porque uma vez que um Anquilorsus estabelecesse seu território, o território se expandia à medida que seu corpo crescia, ele raramente tentaria mudá-lo. E também era muito raro caçar fora dele. Portanto, era razoável pensar que alguém havia entrado em seu território. Aia, que incômodo! Eu não sei exatamente que monstro entrou nele, espero que os tolos descuidados que perturbaram a paz acabem como presas do ursus. Os elfos negros ao seu redor concordaram com a reclamação do mestre de caça. Egnia deu um sorriso irônico para aqueles amigos. Dada a disposição do Anquilorsus, contanto que eles não o provocassem impensadamente, era um fato bem conhecido que ele poderia se tornar o balanceador da vizinhança, de certa forma. Vou concordar com essa opinião, mas não sabemos se já entrou ou não no território, não é? Quando ouvi o Ursus rugir antes, foi quando 2 deles estavam brigando, e a luta naquela época estava sendo realizada fora de seu território. Desculpe-me, Egnia-san, eu tenho uma pergunta, eu quase não ouvi, mas já que você mencionou, eu acho que é verdade que um Ursus rugiu. Mas, seu território é bastante separado daqui, certo? Então, por que você chamou todos nós aqui? Sim, não sei se aconteceu alguma coisa com o Ursus, mas é fato que está ocorrendo alguma situação que o está fazendo rugir. Talvez esteja mudando seu território, ou talvez o governante desse território esteja mudando. Ou talvez algo ainda mais diferente esteja ocorrendo. Por exemplo, isso mesmo. Depois de respirar, Egnia continuou e disse: tal como uma poderosa besta mágica que é capaz de escapar do Ursus mesmo que tenha perdido, e está vindo para cá. Então, devemos simultaneamente colocar a aldeia em guarda para qualquer coisa que possa acontecer, e mesmo que seja amanhã, vamos na direção do rugido e vislumbramos o estado da floresta. Todos os presentes concordaram. Seria problemático se eles não percebessem rapidamente as mudanças na floresta e compartilhassem informações. Era extremamente importante para aqueles que viviam recebendo as bênçãos da floresta. A caçada de hoje foi cancelada.
Talvez seja mais seguro impedir que as pessoas entrassem na floresta, muito menos se for para caçar. Ainda temos comida, certo? Estamos bem. Nós estamos com um grande estoque ultimamente. Mas mesmo assim, ainda devemos dizer ao mestre de rito o que está acontecendo imediatamente, para que possamos fazê-lo começar a produzir frutos. Não sabemos quantos dias levará até terminarmos de confirmar se tudo está seguro, afinal. Depois disso, certo. Devemos também conversar com os anciões sobre isso. Faremos com que os anciões criem uma maneira de disseminar a informação para todos, para que alguém que não saiba o que está acontecendo não vá para a floresta. Instigados pelo pedido de atenção de Egnia, todos trocaram opiniões. Ninguém disse: "Você está pensando demais." A floresta trouxe bênçãos, mas também de repente lançou infortúnios em seu caminho. Empilhar precaução em cima de precaução sem negligenciar o menor mau presságio era crucial para viver no mar das árvores. Eles deveriam avisar rapidamente que havia a possibilidade de que a ordem da floresta estivesse se deteriorando. O que devemos fazer com as outras aldeias? Devemos contatá-los assim que tivermos alguma noção da situação? Ou devemos dizer rapidamente a eles que estamos enfrentando esse tipo de situação? Posso sentir que ambos estão corretos, mas também acho que podem estar errados, porque não deixamos todas as decisões sobre isso para os anciões. Ei, espere um minuto, devemos consolidar nossas opiniões. Se a apresentarmos como a opinião da maioria, será útil para vencer a discussão quando aqueles velhos cabeças duras começarem a propor que façamos algo estranho. Chamá-los de velhos cabeças duras é ir longe demais, Gunning. Certamente, eles podem ser inflexíveis às vezes, mas à sua maneira, os anciões têm experiência abundante. Estamos apenas escolhendo um caminho que pode ser considerado ainda mais seguro ao nos beneficiarmos de sua sabedoria. Um dos vice-mestres da caça, Plum Gunning, foi repreendido pelo mestre da caça. Isso. Gunning, com o rosto vermelho, tentou começar a falar alto, mas sua boca estava coberta pela mão de Egnia. Isso é o suficiente de você. Considerando o motivo pelo qual convoquei todos, fale sobre o que precisamos fazer agora. Você conhece bem a ameaça que um Ursus representa, não é? Sabendo que Gunning havia fechado a boca, Egnia removeu sua mão. Egnia soltou um suspiro interno. Nós confirmamos que não é incondicionalmente errado se opor aos anciões, mas eu gostaria que você considerasse a hora e o lugar. Isso mesmo. O que devemos priorizar é o que vamos fazer sobre a vigilância na aldeia, então vamos deixar a conversa sobre os velhos cabeças duras para depois, ok? Afinal, é muita gente, certo? Se vamos ficar de guarda o dia todo hoje, devemos fazer isso em 3 turnos. Pensando no amanhã, ainda mais. Eles estavam mais ou menos acostumados a vigiar o dia todo, e se tivessem magia que removesse a fadiga lançada sobre eles, isso teria algum efeito nas atividades do dia seguinte. Mas se eles estivessem fazendo uma investigação até que estivessem perto do território do Ursus, eles iriam querer evitar que seus sentidos ficassem um pouco embotados. Você tem razão. Isso é. Eles ouviram um rugido. Com uma expressão tensa nos rostos de todos os presentes, eles olhavam intensamente na direção de onde vinha. Isso não soou muito próximo. Uma pessoa colocou em palavras o desconforto que todos abrigavam. Egnia assentiu simplesmente uma vez em concordância. Assim como Egnia disse há pouco, não está perseguindo algo que entrou em seu território e depois escapou. Anquilorsi tinha uma tendência a ficar com suas presas. Se um animal que eles consideravam sua presa escapasse, eles o perseguiriam mesmo fora de seu território. Persegui-lo rugindo era um pouco diferente da imagem que tinham em mente, mas era mais compreensível do que ser espancado e expulso de seu território. Se for esse o caso, então enquanto o Ursus pegar sua presa, isso pode até encher sua barriga, então esta aldeia pode estar segura. Pare com isso. Isso apenas resultaria em provocá-lo ainda mais. Primeiro, há uma boa chance de que a presa tenha a capacidade de fugir do Ursus o máximo que puder. Se a presa vier por aqui, devemos pelo menos afastá-la. Não, espere. Seria problemático se o Ursus chegasse nas proximidades da aldeia. Seria um incômodo se considerasse este lugar como um campo de alimentação. Devemos ter algumas pessoas fora da aldeia, e se o Ursus ou a presa parecer que estão indo para cá, leve-os em uma direção diferente. Era bom que várias opiniões voassem umas sobre as outras, mas não era como se eles pudessem gastar muito tempo com isso. Ele realmente não queria se intrometer, mas não podia dizer tal coisa. Egnia bateu palmas uma vez e chamou a atenção de todos para ele. Qualquer que seja a situação, o fato é que este é um estado de coisas anormal. Devemos começar a trabalhar imediatamente. Se o Ursus retornar ao seu território, tudo bem. Mas se isso não acontecer, se ele perder a presa de vista mesmo depois de deixar seu território, Egnia olhou para todos, e além disso, se ele deixar a presa escapar nas proximidades da aldeia, seria um dia muito longo e terrível.
Os rostos de todos, imaginando exatamente o que aconteceria, franziram a testa. Primeiro, o importante é pedir a ajuda de todos na aldeia, não apenas de nós aqui. O poder dos druidas se tornará absolutamente necessário. Então, o farmacêutico-chefe provavelmente tem um veneno que afetará até mesmo um Ursus. Para feras mágicas do tipo besta como o Ursus, em vez de tentar derrotá-las com ataques físicos, a magia que manipulava a sua mente era mais eficaz. Mesmo contra um oponente que estava protegido por uma pele grossa, gordura e músculos volumosos, era possível causar dano superior ao de arcos e flechas usando magia. Por exemplo, seria danificado apenas por tocar as chamas dos elementais do fogo que os druidas poderiam convocar e outros métodos semelhantes. Eles provavelmente não venceriam se lutassem diretamente, mas se usassem magia e outros métodos. Então, mesmo no passado, eles de alguma forma venceram contra uma fera mágica que rivalizava com um Ursus. Mas, reunir aqui apenas discutindo as coisas está apenas aumentando o nosso tempo perdido. Devemos tomar a iniciativa, mas, Egnia olhou para o mestre da caça. Podemos deixar para você. Aya. O mestre da caça relutantemente balançou a cabeça. Eu acho que não pode ser ajudado neste momento. Tudo bem, você muito. Começando por todos aqueles com habilidades excepcionais, solidifique as defesas da vila. A outra metade vai alertando a todos na aldeia. Aqueles que terminaram de alertar as pessoas, em seguida, protegerão aqueles incapazes de lutar. Beniri, deixo a divisão de pessoal para você. Em seguida, Ganem vá ao farmacêutico-chefe, e ouve ao mestre do rito, e conte a ele sobre isso. Eu irei ao conselho dos anciões. Vamos, mova-se. Vamos. Quando Egnia tentou sair, o mestre da caça enviou-lhe um sinal, então ele correu até ele. Eu tenho pensado nisso há muito tempo, mas você, a pessoa com as habilidades mais notáveis em toda a aldeia, não deveria assumir o papel de líder. Não tornaria tudo mais problemático se fizéssemos isso. Meu nome, embora também seja devido a quem é minha família, também é um pouco conhecido nas outras aldeias. Não é apenas um pouco, ignorando as palavras do mestre da caça, Egnia continuou. Se chegar a isso, o conflito se espalhará para as outras aldeias mais do que já tem. Gá, minha cabeça dói. Você acha que as coisas mudariam se os anciões recuassem um pouco, realmente só um pouquinho, um pouquinho? Isso provavelmente nunca vai acontecer. Afinal, o que provavelmente aconteceria é, se eles recuarem agora, mas eles vão querer recuar mais tarde. Mesmo que todos os anciões se aposentassem, o problema se espalharia para outras aldeias. Também podemos dizer que as coisas vão melhorar para nós se os anciões ainda estiverem sendo cabeça dura sobre as coisas. O que podemos fazer para resolver esse problema? Não há como resolver esse problema. Até o momento em que houver uma grande falha em algum momento, certo? O mestre da caça ficou em silêncio. Vou defender a aldeia. Sim, estou contando com você também. Despedindo-se do mestre da caça, Egnia assumiu sua posição e enquanto ele continuava a sua vigília na direção do rugido, parecia que a informação estava se espalhando rapidamente pela aldeia. Isso não era apenas porque os Rangers estavam espalhando as notícias, era graças a um sistema bem desenvolvido de entrega de informações que eles usavam diariamente, como consequência de ser uma vila com monstros perigosos morando bem ao lado. Depois que nem 10 minutos se passaram, o mestre do rito começou a produzir comida. O farmacêutico-chefe também já havia enviado a Egnia o potente veneno e seu antídoto, só por precaução. O tempo passou com eles em alerta por enquanto. Eles não ouviram o rugido do Ursus desde então. A tensão que fez os Rangers se reunirem por causa disso começou a diminuir. Foi o mesmo para Egnia, ele relaxou os ombros e massageou a rigidez das mãos que seguravam seu arco. Ursus pegou sua presa? Ou pode ter retornado ao seu território porque sua presa escapou. Nesse momento, o mestre da caça estava de pé ao lado dele. Só por segurança, provavelmente é necessário irmos rapidamente e investigar seu território. Posso contar com você para isso. Eu pensei que isso iria acontecer. Deixe para mim. Em sua cabeça ele já estava pensando em seus movimentos dentro do território. Egnia olhou intensamente na direção do território, como se pudesse perceber a figura do Ursus que deveria estar ali em sua linha de visão, quando teve a sensação de ter visto algo grande atrás das árvores da floresta. Xixi. Egnia vibrou os lábios e fez um som que parecia o grito de um pássaro. Este não era um mero som. Este era um som especial que Egnia poderia emitir através do domínio de sua classe, diria a seus amigos que o ouvissem para estar em guarda. Ao fazer isso, os aliados que ouvissem esse som não seriam atingidos por um ataque surpresa e não poderiam se mover. O humor que os fez começar a baixar a guarda instantaneamente voltou a ficar tenso. Ao sentir que a atenção de todos estava sobre ele, Egnia apontou na direção onde ele acabará de ver a sombra usando o queixo e sem tirar os olhos dela. Por favor, deixe que seja minha imaginação.
Por favor, deixe que seja eu confundindo com outra coisa. Por favor, deixe que seja um mal-entendido. Ele só viu aquela sombra por um momento. Aconteceu de estar atrás da sombra de muitas árvores enormes por apenas um único piscar de olhos até onde sua linha de visão se estendia. Era mais do que possível que ele a tivesse confundido com outra coisa. No entanto, como um ranger que possuía alta competência, a excelente visão de Egni atraiu facilmente até mesmo suas próprias expectativas. É o Anquilorsus. Apesar do volume das palavras que alguém tinha deixado escapar por reflexo, aquela voz era assustadoramente e claramente audível aos ouvidos de todos ali. Sim, já era óbvio para qualquer um com olhos para ver. Uma enorme sombra se aproximava lentamente deles por entre as árvores. O que estava lá era o destruidor do grande mar de árvores, o Anquilorsus. No entanto, ele, Blueberry-san, não é aquela coisa enorme. Os ursis são realmente tão grandes? Um jovem arqueiro engoliu seu cuspe e perguntou. Por estar distante e escondido pelas árvores, eles não puderam confirmar definitivamente o que era aquele corpo. Ao compará-lo com as árvores ao redor, eles poderiam obter uma aproximação grosseira. Era muito grande. Não, era muito gigante. Sumo. O Ursus que eu vi antes não era tão grande. Não poderia ter ficado maior. Sua taxa de crescimento é anormalmente rápida, um espécime anormal. Se não tivermos sorte, o que estamos lidando aqui é, Egnia disse como se as palavras estivessem sendo espremidas dele. Um lorde. O ar estremeceu com um frio. Aqueles que se desviavam do tamanho usual, com pelos de cores diferentes, ou outras mudanças peculiares, e possuindo poderes únicos, eram chamados de espécimes anormais nesta aldeia. No entanto, mesmo entre eles havia aqueles que se elevavam acima de todos os outros, evoluindo tenazmente, reinando como o auge de sua espécie e, ocasionalmente, possuindo uma enorme influência sobre uma extensa área por meio de suas habilidades de combate. Portanto, tais indivíduos receberam o título de Lorde. Em outras palavras, se o que estava diante de seus olhos fosse realmente isso, significava que seria muito mais forte que os normais. Mesmo um Anquilorsus comum era um oponente preocupante, mas se toda a vila lutasse junto, eles provavelmente seriam capazes de rechaçá-lo. No entanto, se a fera mágica diante de seus olhos fosse realmente um Ursus Lorde, era totalmente inimaginável que houvesse sobreviventes. Impossível. Ouvi dizer que há um Lorde, mas deve ser muito mais ao norte. Um dos arqueiros estava falando animadamente, o cuspe voando de sua boca. No entanto, eles controlaram o volume de sua voz para não provocar o Ursus. O que diabos aconteceu com a vila de Aju? Um vilarejo dos mesmos elfos negros, eles souberam por boatos que existia um lorde nas proximidades do vilarejo de Aju. Lordes não eram algo que aparecia com frequência. Sendo assim, poderiam considerar que se tratava do mesmo espécime que o lorde nas proximidades da aldeia de Aju. Eles foram todos exterminados. Se o lorde mudasse seu território, ou se estivesse começando a se mover na direção desta aldeia, alguém da aldeia de Aju deveria ter vindo avisá-los. Mas ninguém tinha vindo. Apesar disso, o Lorde estava bem ali. O silêncio dominou este lugar. Se você continuasse indo na direção de onde eles ouviram o rugido pela primeira vez, lá estaria a vila de Aju. A aldeia de Aju se transformou em um campo de alimentação. Os Ursus aprenderam sobre a comida chamada elfos negros e confiaram em cheiros ou outra coisa para seguir nessa direção. Ninguém queria dizer isso, mas todos chegaram à mesma conclusão. A cor do desespero se misturou com a atmosfera tensa. Mesmo que tivesse adquirido o gosto por elfos negros na vila de Aju, não deveria saber que havia comida fresca aqui. Havia muitos gourmets entre os Anquilorsus. Eles eram onívoros, mas tinham alimentos específicos que preferiam comer. Se os elfos negros satisfizessem seus gostos exigentes, eles teriam que abandonar esta vila, e mesmo que fizessem isso, não significava que não os perseguiria. Portanto, eles devem levá-lo para longe e separá-lo da aldeia. No entanto, havia um problema. Não podemos declarar que a vila de Aju foi exterminada, todos os olhos estavam em Egnia. Como testemunhei originalmente, havia um Ursus construindo seu território nesta vizinhança. Se o Lorde viesse direto da vila de Aju, teria entrado naquele território de Ursus. Seria estranho não ouvir dois rugidos se isso acontecesse. Em outras palavras, o Ursus que originalmente demarcava seu território nesta vizinhança, provavelmente cresceu e se tornou um Lorde. Ainda havia uma chance de que fosse o Lorde da vila de Aju. Se o Lorde e o Ursus que demarcava seu território nesta vizinhança fossem de sexos diferentes, provavelmente não haveria briga. Também era possível que, se os dois se encontrassem novamente, um dos Ursi, provavelmente o Lorde, não rugiria. No entanto, se a aldeia de Aju sobreviveu ou não, nessas circunstâncias, não era importante.
O que eles deveriam estar pensando agora era, se não houvesse mudança no fato de que o Lorde estava indo para esta aldeia, o que eles deveriam fazer, qual seria o melhor movimento a fazer? Se fosse esse o caso, lutar contra o Lorde é suicídio. Não há outra maneira senão convocar elementais e fugir enquanto eles estão nos ganhando algum tempo. Você acha que isso é algo que podemos fazer? Não há dúvida de que seremos atacados por aquela coisa na floresta. Mais importante, podemos dar a ele toda a carne armazenada e outros alimentos que ele deseja e deixá-lo encher sua barriga. Isso mesmo, Ursi tem uma disposição semelhante à de um urso. Eles provavelmente também gostam de mel. Nós vamos espalhar na carne também e entregá-la. Naquele momento, um rugido reverberou que parecia fazer a terra, o ar, a floresta e os núcleos de seus corpos tremerem. Não podia mais se esconder nas sombras das árvores. O Lord Ankylorsus andando lentamente estava lá. A respiração dos elfos escuros tornou-se rápida e superficial. As mentes de todos naquele lugar ficaram em branco. Quaisquer que fossem as ideias que havia apenas um momento atrás, foram desfeitas. Eles podiam sentir a diferença de poder com os corpos, e eles murchavam. Não era como se aquele rugido agora tivesse um efeito especial que induzisse medo ou outros efeitos mentais. Esta foi simplesmente, e fatalmente, a reação deles porque os elfos negros entenderam a diferença em suas posições como seres vivos. Em outras palavras, isso significava que a diferença de força era tão grande e em tal extensão, que os elfos negros eram apenas seres impotentes que seriam pisoteados. Isto é ruim. Quase todos os elfos negros estavam convencidos da tragédia que se abateu sobre eles e estavam sob o controle da resignação. No entanto, ainda era cedo para aceitar isso. Vamos! Foi um grito para repreender e despertar. Vamos, você diz? E o que diabos podemos fazer? Como diabos eu deveria saber? Egnia respondeu à pergunta estridente da elfa negra com algumas palavras breves que pairavam pesadas no ar como um facão. Como diabos você deveria saber? Você está apenas atacando. Você pode não. Como existe alguma maneira de eu entender ou saber alguma coisa sobre o que fazer nesse tipo de situação? Mesmo assim, temos que nos mexer. O que podemos fazer todos amontoados assim? Pelo menos essas ideias agora eram. Seu objetivo também era deixá-los aterrorizados. O ritmo do Ursus Lord era surpreendentemente lento. Sua cabeça estava abaixada tentando pegar o cheiro dos elfos negros entre as flores que foram plantadas ao redor da aldeia. Por alguma razão, a palavra arrastando-se combinava com essa figura e dava a impressão de que era realmente miserável. Foi ferido? Se não, estava doente ou mesmo sendo afetado por algum tipo de veneno. Eles pularam com essas observações esperançosas, mas isso foi sem dúvida apenas uma espécie de escapismo enquanto eles desciam para uma espécie de situação extrema. Nós atiramos. Não há necessidade de pensar em provocar sua ira, não mais. É certo que está vindo por aqui. Então devemos fazer o primeiro movimento, os arcos podem alcançá-lo. Além disso, todo mundo provavelmente se preparou para o pior. Se eu puder chamar sua atenção, e então me mover para que eu possa separá-lo da aldeia, espera. Há também uma maneira mais alternativa de fazer isso. É petróleo. Quando Egnia murmurou isso, olhares perplexos apareceram nos arqueiros ao seu redor por um momento, mas eles instantaneamente entenderam suas intenções. É isso. Podemos encharcá-lo com óleo e incendiá-lo usando um elemental do fogo. Tem aquele corpo enorme. Vai ser difícil evitar o óleo. Vamos convocar elementais da água ao mesmo tempo para garantir que as chamas não se espalhem. Não havia muito petróleo na aldeia. Não é como se fosse difícil de encontrar. Como seus usos eram limitados, eram dos bens que eles não armazenavam propositalmente. Gritando, eu vou, um dos elfos escuros saiu correndo, indo para o centro da vila. Ele provavelmente pretendia dizer a um dos druidas que deveria estar no armazém. Seria ruim se eles estivessem convertendo todo o seu poder mágico em comida, sem saber sobre o estado atual das coisas. Naquele momento, o rugido do Ursus Lord fez o ar tremer. O mesmo de antes que os fez sentir a esmagadora diferença de poder, mas os elfos negros agora tinham se resolvido e não seriam mais abalados. O que isso está fazendo? Um dos elfos negros gritou curiosamente. Não era apenas Egnia, todos os Rangers faziam a mesma pergunta. Por causa da natureza do Ankylorsi, deveria tê-los carregado imediatamente no momento em que foram vistos, mas não havia sinal disso. Era como se não tivesse motivação, não. Quando se tratava de um lorde, provavelmente tinha objetivos mais alternativos. Quando eles estavam examinando a situação, desta vez o Ursus Lord se levantou e rugiu. Fazer-se parecer grande e intimidar seu oponente era uma ação que as feras costumavam fazer. No entanto, o que eles não entendiam era, por que não estava atacando. Não sendo uma mera besta, mas uma besta mágica, o Ursus Lord era um ser bastante inteligente.
Mesmo que tenha confirmado visualmente que eles estavam lá e definitivamente fracos, porque os ameaçava, apesar de tudo isso. Primeiro, aqueles rugidos repetidos há pouco tempo tinham algum tipo de significado. Ei, talvez isso seja apenas uma prática de caça para seus jovens. Se esse comportamento estranho era isso, era possível e Egnia também concordava mentalmente com a voz de quem quer que fosse que o dissesse. O pai levaria a criança junto quando ela saísse para caçar, a criança aprenderia observando a caça do pai e aprenderia as habilidades para capturar cada tipo de presa. Havia muitos exemplos em que, se não fizesse isso e saísse do ninho sem adquirir nenhuma habilidade de caça, morreria imediatamente. O comportamento misterioso do Ursus Lord pode ser ele tentando ensinar seu filho, que estava assistindo de algum lugar, sobre a comida conhecida como elfos negros. Se é isso que é isso, então considerando o futuro, não deveríamos martelar no filhote que os elfos negros são uma presa difícil que pode te machucar. Será uma dor real se formos lembrados como mera comida. O Lorde não vai enlouquecer se matarmos seu filhote. Se for uma criança, não será enganado, por carne com mel derramado sobre ela. Se isso for uma prática de caça, provavelmente só comerá a isca viva. Mas há valor em tentar, certo? De repente, o Ursus Lord torceu o nariz e começou a correr na direção dos elfos negros. Aquela aparência desanimada que tinha até um momento atrás já havia desaparecido. Curiosamente, eles não podiam sentir uma intenção assassina iminente. Mas, havia algo diferente. Egnia lançou seu olhar atrás do Ursus Lord por apenas um instante. Ele teve a sensação de que tinha o comportamento característico de uma fera que estava sendo conduzida. Não há como isso ser o caso. Primeiro, não deveria haver nenhum ser que pudesse controlar um Ursus Lord. Que diabos, eu não entendo o que está acontecendo aqui. Não era apenas Egnia, muitos de seus amigos também estavam confusos. Eles não podiam ler quais ações o Lord Anquilorsus iria tomar. Pode ter sido um erro tentar entender a besta mágica que era o Rei da Floresta, mas este foi o primeiro inimigo que sua experiência e intuição como Rangers tinham sido inúteis até agora. No entanto, mesmo com isso os confundindo, eles atravessaram uma das pontes e caíram para trás. Era um fato inegável que o Ursus Lord estava correndo direto para eles. Se eles fossem um pouco lentos em agir, eles se tornariam a presa do Ursus Lord. O Lord Ursus, que agora havia chegado à base da árvore dos elfos, onde ninguém permanecia, levantou-se. Era gigantesco. Um tamanho que era mais que suficiente para atingir a altura das pontes. E balançou um de seus braços maciços. O ataque sacudiu violentamente a árvore dos elfos, e seu tronco foi arrancado como se tivesse explodido. As pontes que ligavam as árvores se dobraram, e os elfos negros se agarraram desesperadamente aos lados para não serem arremessados. A circunferência externa de uma árvore élfica era especialmente forte. Era uma árvore especialmente feita que foi criada por ter seu crescimento acelerado usando magia muitas vezes e dando-lhe grandes quantidades de nutrição para crescer grandes e grossas. A árvore gigante que tinha a robustez de simplesmente repelir qualquer monstro que a carregasse foi reduzida a esse estado em um instante. Esta foi a prova, mais do que qualquer outra coisa, de que a força física do Ursus Lord excedeu em muito a de qualquer outro monstro que tinha chegado a esta vila até agora. Seu maldito monstro! Você poderia dizer que é tão poderoso quanto imaginávamos que seria, mas ainda assim, quão terrível é realmente. Esta não é a hora de ficar impressionado. O que nós vamos fazer? O que podemos fazer que resulte no menor número de vítimas? Com apenas um único golpe, aqueles que haviam perdido a vontade de lutar resmungaram. Isso também era inevitável, afinal, ao testemunhar em primeira mão um único golpe que eles mesmos não poderiam igualar, onde até mesmo ser raspado resultava em morte. Desde pouco tempo atrás, o Ursus Lord estava atacando a mesma árvore élfica como se ele tivesse enlouquecido. Era um comportamento muito anormal, mas não parecia que tinha perdido o controle e enlouquecido por causa da magia. Era o tipo de movimento que fazia você pensar que guardava algum tipo de rancor especial contra a árvore élfica. E às vezes parava e dava uma rápida olhada em Egnia e nos outros elfos negros, antes de começar a atacar a árvore mais uma vez. Não parece que está ensinando um filhote a adquirir comida, fazendo isso. Não havia nenhum sinal de um filhote em qualquer lugar ao redor do Ursus Lord. Egnia olhou para a aljava pendurada em sua cintura e para as flechas dentro dela. Algum elfo negro o atacou, só para mexer com ele. É por isso que guarda rancor contra as árvores élficas. Os elfos negros eram os únicos que achavam que a árvore élfica em si não tinha cheiro, mas não era necessariamente verdade que monstros com um excelente olfato, como o Anquilorsus, não notem. Mas se fosse esse o caso, então se eles abandonassem esta aldeia, eles poderiam estar seguros por enquanto. Não consigo imaginar as coisas indo tão bem. Ficaria com fome depois de passar um certo tempo em fúria, e poderia vir atrás de nós rastreando nossos cheiros.
Devemos dar-lhe a carne coberta de mel, e rezar para que seja suficiente para satisfazê-lo, afinal. Mas, o que me preocupa é que às vezes ele nos espia, como se parecesse estar nos observando. O Ursus Lord realmente estava lançando um ocasional olhar trêmulo para eles, afinal, e atacava a árvore dos elfos a cada vez. Ele fez. Será que seu objetivo é nos manter presos aqui? Então, um espécime diferente está seguindo para a aldeia de outra direção. Precisaria fazer esse tipo de coisa? Um Lord Ursus? Será que seu objetivo é nos expulsar da aldeia? Talvez haja outro Ursus esperando para nos emboscar no lugar para onde fugimos, ou algo assim. Eu nunca ouvi falar de Ursus caçando juntos, mas se isso não é o que é, então não faz nenhum sentido, hein? Então não temos outra escolha a não ser todos fugirem em todas as direções? E se cada pessoa leva carne ou algum outro alimento junto com eles, provavelmente vai se acalmar enquanto está comendo a comida então. Essa é realmente nossa única escolha. Não me dê esse olhar. Não é como se estivéssemos abandonando a aldeia. Será bom para nós voltarmos assim que o Ursus se for. Havia aqueles que estavam sendo consolados, mas não conseguiam imaginar as coisas indo tão bem. Isso foi por causa dos sons de trituração que o Ursus Lord estava fazendo enquanto cortava a árvore élfica. Não poderia estar querendo fazer disso parte de seu território. Se fosse esse o caso, então não havia outra maneira senão Egnia e os outros elfos negros deixarem tudo para trás e abandonarem a aldeia. Através dos efeitos da magia, o crescimento de uma árvore élfica foi incrivelmente rápido. Mas mesmo que tivesse crescido tanto, não poderia ser realizado da noite para o dia. Para os elfos negros que viviam juntos com as árvores élficas, perder uma era o mesmo que ter tudo roubado deles. Quantos sacrifícios eles teriam que fazer se não tivessem permissão para limpar as outras aldeias até que pudessem mais uma vez erguer uma grande árvore élfica? Ok. Vamos sair da aldeia enquanto damos a carne lambuzada de mel para o Ursus. Todos concordaram com as palavras do mestre da caça. Por enquanto, Sumomo e Prune vão preparar a carne lambuzada de mel. Os outros ficarão aqui e chamarão a atenção do Ursus Lord para que ele não entre na aldeia. Os dois jovens arqueiros correram para o centro da aldeia. O Ursus Lord, que já havia rasgado uma árvore élfica em pedaços e passou para a próxima, de repente parou de balançar aquelas garras. Mais rápido do que Egnia e os outros poderiam até pensar. O que ele está fazendo? O Ursus Lord começou a se mover na direção do centro da vila. Pare! Egnia imediatamente tirou 2 flechas de sua aljava e as encaixou. No limite de sua visão, ele viu que seus amigos estavam segurando seus arcos, prontos para atirar. Ele simultaneamente ativou uma habilidade e disparou as 2 flechas. Ambas as flechas atingiram o enorme corpo do Ursus Lord e ambas foram repelidas. No momento seguinte, muitas flechas estavam voando em direção a ele. Todas as flechas que foram lançadas voando atingiram o rosto ou as patas do Ursus Lord e foram repelidas, e se não acertaram, perfuraram o chão ou as árvores bem na frente dele. Não que eles tivessem errado. Mesmo que tivesse começado a se mover, seu corpo era tão grande. Seria mais difícil errar. O objetivo daquelas flechas que foram lançadas não era causar dano a ele. Era para chamar a atenção do inimigo e ganhar algum tempo. No entanto, o Ursus Lord não parou nem por um instante. Tudo o que fez foi dar uma olhada na direção deles. Que diabos? Nosso oponente fica no topo do ecossistema, certo? O que diabos está acontecendo que ignora completamente ser atacado por seres de baixo escalão como nós? Não vê os fracos como sendo fracos. Está se comportando como se tivesse algum objetivo. Já atacou uma vila de elfos negros em algum outro lugar antes. Sabe que as crianças e outras pessoas fracas estão no centro da aldeia? Então estava tentando deduzir sua localização nos intimidando? Talvez seja porque ele aprendeu esse tipo de caça quando ele próprio era fraco, então ao invés de nos atacar, o Ursus Lord está mirando nos alvos mais fracos. Era precisamente porque esse tipo de caça tinha dado certo no passado que faria a mesma coisa novamente, então fazia todo o sentido. Isso seria verdade mesmo se tivesse se tornado um daqueles seres que se orgulham de sua própria força, conhecidos como Lords. Se você considerar isso, então atacar repetidamente as árvores élficas foi provavelmente para reunir aqueles que poderiam lutar em torno dela, ou algum outro objetivo. Quando você pensa sobre isso dessa maneira, as contradições nesses comportamentos estranhos desaparecem e tudo faz sentido. E mesmo isso pode ser baseado em uma experiência bem-sucedida em uma caçada anterior que correu bem. Seja como for, no momento em que adivinharam, havia apenas uma coisa que Egnia e os outros poderiam fazer a respeito. Não permitindo que o Ursus Lord se dirigisse para o centro da vila onde as crianças e os outros deveriam estar. Depois disso, o mestre da caça nem precisou dizer nada. Todos pularam da ponte e correram pelo chão.
Se você corresse pelas pontes suspensas das árvores élficas, teria que fazer pequenos, mas inevitáveis desvios. Era extremamente perigoso correr em um lugar onde as patas do Ursus Lorde pudessem facilmente alcançá-los, mas eles não tiveram escolha a não ser fazê-lo. Além disso, foi porque, mesmo que o Ursus Lorde se virasse e começasse a atacá-los, eles ainda conseguiriam ganhar algum tempo. Parecia difícil para o grande Ursus Lorde correr pelas fileiras de árvores élficas, e mesmo que houvesse uma lacuna esmagadora em suas habilidades de corrida, não teria vantagem sobre eles em correr pela vila. Pelo contrário, Egnia, que se orgulhava de ter as habilidades físicas mais destacadas entre os elfos negros, conseguiu diminuir a distância entre eles. Ele podia ouvir gritos vindos da direção que eles estavam indo. Não era de alguém sendo atacado. Foi porque até as pessoas no centro da aldeia viram a figura do Ursus Lorde. Porra! Havia um lugar chamado Plaza no centro da vila, mas não era no chão. Era um lugar que parecia uma bandeja de madeira pendurada no ar e era mantida no lugar pelas pontes que se estendiam das árvores. Quando Ursus Lorde chegou ao Plaza, ele se levantou. Quando estendeu aqueles 2 braços grossos e aterrorizantes, rugiu novamente. Era mais alto do que os de pouco tempo atrás, tinha força mais do que suficiente para fazer todos lá dentro congelarem no lugar. O Plaza estava separado do chão por enquanto, mas o enorme corpo do Ursus Lorde poderia facilmente alcançá-lo. O rugido que fazia você sentir a diferença de status como ser vivo e aquela estrutura maciça que aterrorizava todos que o viam. Esses 2 juntos deram a ele um poder de luta que deixou inúmeras pessoas pouco qualificadas, arqueiros novatos e crianças, petrificados. Egnia jogou de lado o arco composto estilo elfo negro e esvaziou ambas as mãos. Esses arcos eram os tesouros dos elfos negros. Os materiais usados para confeccioná-los não eram desta floresta, mas sim da terra onde viviam. Havia poucas peças sobressalentes para consertá-los e nunca mais poderiam ser feitos. Ele provavelmente seria repreendido pelos anciões por tratar tão rudemente. No entanto, ele não teve tempo de guardá-lo cuidadosamente. Uó! Egnia uivou para levantar sua própria moral e pulou no Ursus Lorde para tentar desviar sua atenção da multidão. Quando ele se agarrou a esse corpo enorme, ele usou a pele dura e áspera como apoio para escalar como se estivesse correndo pelas costas. O Ursus Lorde se enfureceu, torcendo seu corpo para tentar afastar Egnia. Em um instante, seu corpo se destacou contra o fundo, e parecia que ele seria libertado e arremessado pela força centrífuga, mas de alguma forma ele conseguiu resistir. Ele foi capaz de alcançar a parte de trás de sua cabeça assim. A raiva do Ursus Lorde ficou ainda mais violenta. Era óbvio porque, mesmo um elfo negro provavelmente agiria da mesma maneira se uma abelha estivesse zumbindo em seu pescoço. Egnia se aproximou do pescoço do Lorde, como se estivesse preso a ele, e aguentou desesperadamente para não cair. Era estranho que não estivesse rolando no chão ou arranhando-o com aquelas garras aterrorizantes, mas era boa sorte para Egnia, e ele deveria estar agradecido por isso. Que diabos está fazendo? Corre! Ele não queria fazer um som, mas não podia ser evitado. Na verdade, os movimentos do Ursus Lorde pareciam se tornar mais intensos em resposta à sua voz. Flechas vieram voando como se quisessem impedi-lo. Se fosse alguém com um braço habilidoso, mesmo nessa situação, Egnia quase nunca seria atingido. No entanto, nem mesmo um único tiro de Egnia perfurou uma parte de sua pele. Não havia sinal de que as flechas estavam ferindo o Ursus Lorde. Se eles não pudessem sequer arranhá-lo, então mesmo flechas cobertas de veneno não teriam nenhum efeito. Egnia derramou força em ambas as mãos. Não havia como ele se separar do Ursus Lorde, agora. O que parecia ser uma quantidade anormalmente longa de tempo se passou, e o movimento do Ursus Lorde se tornou um pouquinho mais lento. Continuar com raiva provavelmente o havia desgastado um pouco. No entanto, seu oponente era um Lorde. Sua dureza nem deveria estar na categoria de bom senso. Não havia dúvida de que se recuperaria imediatamente e entraria em fúria mais uma vez. As mãos de Egnia estavam dormentes. Ele provavelmente não seria capaz de suportar o próximo. Esta era sua última chance. Ele estendeu uma mão à cintura e puxou a adaga que estava lá. E então, em uma respiração, ele se levantou até que estivesse a uma distância onde pudesse alcançar as partes do Ursus Lorde que pareciam vulneráveis, seus olhos e nariz. Tinha partes, como o pescoço, que não tinham armadura. No entanto, havia carne grossa sob a pele densa nesses lugares. Ele não tinha confiança de que pudesse causar qualquer dano a ela com a adaga que segurava. Naquele momento, o corpo de Egnia flutuou suavemente. No instante em que ele soltou uma mão, o Ursus Lorde sacudiu violentamente seu corpo. Mesmo que na melhor das hipóteses ele tivesse finalmente sido capaz de usar o comando total das faculdades de seu corpo, não havia como ele ser capaz de suportar em sua postura atual sem uma mão segurando.
Seu campo de visão estava girando em círculos, e ele podia ouvir gritos vindos de algum lugar. Xi! Uma vez que ele percebeu o que estava acontecendo, ele imediatamente jogou fora sua adaga e levou a mão à cintura. O que ele tirou foi uma pequena bolsa de couro. Ele foi jogado contra o chão. O impacto havia empurrado o ar para fora de seus pulmões. Por um instante, ele caiu em insuficiência respiratória. No entanto, enquanto havia dor, a impaciência fervendo dentro dele era mais forte do que isso. Egnia, que estava deitado no chão, olhou nos olhos do Ursus Lord bem na frente dele, e o Ursus Lord estava olhando para ele. Ele não conseguia se mover. Seu corpo estava petrificado pela pressão vinda do Ursus Lord diante de seus olhos. Ele sabia que tudo estaria acabado se ele fizesse um movimento errado. A respiração expelida pelo Ursus Lord chegou até ele. O fato de ter um cheiro tão indevidamente agradável era surpreendente. Não estava nesse nível, estava mais na faixa de espanto. Egnia sentiu como se ele fosse rir. Não havia nada em que pensar nem hesitar. Ele já havia se preparado para o pior. Pode vir. Vou deixar você comer minha carne junto com isso. Ser comido pelo Ursus Lord era a pior coisa que poderia acontecer. Porque lembraria o sabor de elfo negro. No entanto, e se não gostasse do sabor dos elfos negros? Ele afrouxou a corda ao redor da boca da bolsa de couro que agarrou com força. Era o veneno que lhe fora dado de antemão. Quando ele considerou o tamanho do Ursus Lord, era muito pequeno. No entanto, mesmo que não fosse um veneno mortal, seria capaz de ensinar o sabor desse veneno. Quando abrisse aquela boca grande e o mordesse, cada um de seus braços jogaria as bolsas cheias de veneno nela. Acabaria se atacasse com suas garras. Se ele fosse mordido, não terminaria apenas com seus braços. Egnia havia se preparado para isso. Não, ele havia decidido há muito tempo. Ele viveu e morreu por causa desta aldeia. A razão pela qual ele era mais forte que os outros era definitivamente tudo para este dia. Agora venha e pegue. Os elfos negros desta vila são nojentos o suficiente para fazer você querer vomitar. O Ursus Lord desviou o olhar dele. O que diabos ele está fazendo? O Ursus Lord, rugindo uma vez, balançou sua cauda e braços. Ele então repetiu esses ataques nas árvores élficas ao redor como se estivesse desabafando sua raiva em algo. Era quase como se não pudesse nem ver Egnia, mas não havia como isso ser possível. Porque ele sentiu que eles realmente trocaram olhares. Égia, rápido! Incapaz de entender a situação, o confuso Egnia de repente notou a voz de um de seus amigos arqueiros. Ele estava preparado para ser comido, mas não era como se quisesse ser comido por escolha própria. Mas eles seriam capazes de escapar. O Ursus Lord parecia não ter nenhum interesse neles, mas ele sabia que estava olhando para eles. Ele se perguntou o que estaria fazendo depois. Está fugindo, certo? Ele não tinha a menor ideia. Seu oponente não estava transmitindo um pingo de suas intenções. Quando Egnia atingiu o auge da confusão, uma flecha que de repente veio voando, atingiu a árvore élfica bem na frente da fera mágica. Coon, o som estridente que foi suficiente para te dar arrepios, claramente ressoou e se espalhou como uma onda. Todos os elfos negros, até o Ursus Lord parou de se mover, tudo ao redor deles ficou completamente silencioso, como se alguém tivesse jogado água fria sobre tudo. Dentro desse silêncio, uma voz adorável ressoou. Isso é o suficiente. O mundo inteiro brilhou. A figura que apareceu de repente por trás de Egnia era uma criança elfa negra. No entanto, ela não era um residente desta aldeia. Ela parecia que poderia ser um menino extremamente bonito, ou uma menina. Não, se você olhasse bem de perto, era uma garota incrivelmente bonita. Apesar de si mesmo. Bonitinha. Egnia deixou escapar. Como uma garota poderia ser tão bonita? Era uma beleza que superava em muito a do orvalho da manhã quando se transformava em gotículas de água e caía das folhas, atingida pela luz da aurora, e cintilava como joias. Era como se ela parecesse estar emitindo uma luz ofuscante de dentro. Esta foi provavelmente a causa do mundo parecer brilhar agora. Além disso, era como se o vislumbre da vida estivesse envolto em um cheiro que vinha de seus movimentos. O nariz de Egnia estava se contraindo apesar de si mesmo. Se ele pudesse levar um pouquinho desse cheiro em seus pulmões, seria para que ele enchesse todo o seu corpo através do sangue circulando nele. O que é essa fragrância? Era como se cada uma de suas células estivesse dançando de alegria. Nas mãos daquela garota de beleza inigualável, ela estava usando luvas, então não ser capaz de ver aqueles dedos era frustrante. Como? Ela estava segurando um arco surpreendentemente requintado. Aquela obra maravilhosa definitivamente não era apenas para exibição, tinha mais poder do que qualquer outro arco que Egnia já tinha visto, e sua intuição como arqueiro gritava com ele. Mas quem se importava com tudo isso?
O desequilíbrio da menina com um arco desproporcional para aquele corpo tornou-se um dos fatores que aumentou sua fofura novamente. Tudo nela era encantador. Ela estava brilhando. Ei, monstro! Vá, saia daqui. Eu nunca vou deixar você fazer mais violência do que você já fez. Bonitinha. Muito fofa. Super fofa. Ele definitivamente deveria ter ouvido isso apenas um momento atrás, mas naquele momento aquele lindo rosto chamou sua atenção, e ele não se lembrava de ouvir a voz dela. No entanto, desta vez seu cérebro estava respondendo adequadamente à voz dela. Repetiu uma e outra vez em sua cabeça como um refrão. E toda vez que isso acontecia, ele estava à beira de ficar arrepiado. Com um estalo, aquela garota de beleza inigualável apontou um dedo para Ursus Lord. Por quê? Ele se perguntou, ela não apontaria aquele dedo para ele. Foi frustrante. Foi lamentável. Ele estava triste que aqueles lindos olhos não o percebiam. Gurururu. O Ursus Lord rosnou. Isso não era um rosnado destinado a intimidar a presa. Isso foi um rosnado de medo. O Ursus Lord era cauteloso com aquela garota de beleza incomparável. Naturalmente. Quem quer que sejam, quando uma garota de beleza incomparável nesse grau aparecesse bem diante de seus olhos, murcharia. Eles pensariam que talvez ela fosse uma deusa. Claro, pode haver quem acredite que bestas mágicas não podem ter esse tipo de senso estético. No entanto, essa maneira de pensar era muito tola. Egnia negou veementemente. Ele tinha motivos para negar. Bestas mágicas que possuíam grandes poderes eram lindas. Se assim for, paradoxalmente, não seria de todo estranho se essa garota de beleza inigualável possuísse poder absoluto. Isso mesmo. Não haveria nada de estranho nisso. No instante em que Ursus Lord deu um sinal de que ia tentar se mover, Egnia arregalou os olhos de surpresa. A garota de beleza inigualável já tinha uma flecha encaixada em seu arco. Depois que a garota de beleza inigualável se revelou, Egnia não tirou os olhos dela nem por um instante. Mesmo um piscar de olhos teria sido um sacrilégio, e ele não deveria ter feito isso nenhuma vez. No entanto, uma flecha foi encaixada em seu arco. Não, não era estranho. Ela era uma garota de beleza incomparável que parecia que o próprio mundo a havia criado. Sendo esse o caso, não havia dúvida de que ela era capaz de tanto. Egnia tinha essa convicção. Um flash de luz passou por ele. Govoó! O Ursus Lord gritou. Ele não se importava para onde a flecha estava indo. Mais importante do que isso, ele não queria tirar os olhos daquela garota de beleza inigualável por um instante. As bocas de seus companheiros ao redor dele estavam dizendo alguma coisa. Era irritante. Cale-se! Não vou conseguir ouvir aquela garota de beleza inigualável quando ela disser alguma coisa. Do ponto de vista de Egnia, que estava tentando distinguir a voz da garota de beleza inigualável, era tudo barulho excessivo. Os passos do Ursus Lord estavam desaparecendo na distância, e os murmúrios dos seus companheiros continuaram. Eu falei para vocês calarem a boca. Como vocês vão compensar isso se eu não conseguir entender o que essa garota falar, por causa de vocês? Você está bem? A garota de beleza inigualável estava falando com ele. Com ele mesmo. Não com mais ninguém. Egnia estava petrificado de excitação e não conseguia dizer nenhuma palavra. Incapaz de pensar, ele não sabia o que deveria dizer. Tinha até ficado difícil respirar. Mesmo assim, tomar esse tipo de atitude era absolutamente desrespeitoso. Apesar disso, reunindo toda a energia de seu corpo, Egnia espremeu a resposta mais adequada. Kel, Yu, T, E, o que foi isso? A garota de beleza inigualável olhou para ele em dúvida. Essa expressão também era inimaginavelmente adorável. Não, ele tinha certeza de que se fosse ela, então qualquer expressão seria fofa. Minhas desculpas. Parece que Egnia está confuso com seu medo do Ursus Lord. Isso foi tudo que a garota de beleza inigualável disse em uma voz monótona, em resposta às palavras do mestre da caça. E lá, Egnia, que finalmente havia recuperado um pouco da sanidade, corou com seu próprio erro. Sim, obrigado. Obrigado por atirar aquela flecha, é o que você está dizendo, não é? Os arqueiros ao redor deles provavelmente também se lembraram da primeira coisa que deveriam dizer para aquela garota de beleza inigualável. Quando eles desceram das árvores, lutando para serem os primeiros a falar, eles abaixaram a cabeça para aquela garota de beleza inigualável e expressaram sua gratidão. Sim, de nada. Não, isso não estava certo. Ele não estava agradecendo a ela por salvá-lo. Ele teve que agradecê-la por aparecer diante dele aqui. Sim, você tem certeza que está realmente bem? Você bateu a cabeça muito forte quando foi enviado voando. Você não deveria ser examinado por um clérigo. Ou seria um druida aqui? Aquela fera mágica pode ter algum tipo de habilidade especial. Você tem razão. Parece que Egnia bateu muito forte com a cabeça dele, então seria melhor carregá-lo.
Ele foi carregado em uma maca feita de 2 postes de madeira e corda. Ele não tinha nenhuma dor causada por quando foi enviado voando, mas era inteiramente plausível que a razão pela qual ele não estava sentindo nenhuma dor era apenas por causa de sua excitação ao ver a garota de beleza incomparável. As pessoas eram capazes de esquecer sua própria dor e agir em situações extremas. Sendo esse o caso, seria razoável que você não sentisse nenhuma dor se uma garota de beleza inigualável estivesse bem na sua frente. Para dizer a verdade, ele queria acompanhá-la. Ele queria respirar o mesmo ar que ela aqui. No entanto, se ele realmente estivesse ferido, a garota de beleza inigualável poderia estar preocupada com ele. Porque ela era tão fofa, era do conhecimento geral que até seu coração era gentil. Então essa era uma situação que deveria ser evitada. Como resultado de sua razão o persuadindo desesperadamente de que esse era o próprio desejo dela, Egnia decidiu ser levada obedientemente. Enquanto seguia a visão traseira da garota de beleza inigualável, que estava conversando com o mestre da caça, pensou Egnia. O que é esse pulsar violento no meu coração? Isso poderia ser amor. Brueber Egnia. Aos 254 anos, foi seu primeiro amor.